que seja segundo a graça. Romanos capítulo 4, versículo 16, a parte A. Com este versículo, eu quero saudá-los a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso quarto fundamento estrutural do capítulo 7 de Romanos. E estaremos analisando do versículo 21 ao versículo 24. E aqui nós vamos compreender que o apóstolo ele conclui o que ele aprendeu em relação ao pecado, à lei e ao homem. Ou seja, como o pecado ele age na vida do homem a partir da lei e do mandamento. Então vamos observar estes versículos. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nestes versículos, nós vamos compreender algumas coisas importantíssimas para as nossas vidas. Observe o versículo 21, o apóstolo diz assim: acho então. Então, o apóstolo acha algo que está nele. Mas um determinado momento na vida ele acha, ou seja, ele compreende isto que está nele. Esta palavra então está relacionada ao que ele nos ensinou nos versículos anteriores. E o que ele nos ensinou foi a maneira que o pecado aproveita o mandamento para agir na vida do homem. E a ação do pecado, nós aprendemos, que é quando entendemos a lei de Deus. Então o pecado ele desperta, o pecado ele revive, o pecado ele engana e o pecado ele se torna excessivamente maligno. Observe que o apóstolo fala: acho então esta lei em mim. Ou seja, a partir do momento que o pecado agiu dessa forma, então eu descobri o quê? Que esta lei do pecado, ele está em mim. Agora, observem aqui neste versículo 21, a segunda parte, ele fala assim, que quando quero fazer o bem. Observem que o apóstolo, ele nos mostra o momento em que ele descobre que o pecado está nele. É quando ele quer fazer o bem. Logo, precisamos compreender que enquanto ele não quer fazer o bem, então ele não descobre esta lei que está no corpo dele. E é muito verdade que assim acontece com as nossas vidas. Você já parou para pensar que quando você quer fazer o bem, quando você decide ser fiel ao Senhor, então você vai descobrir que o mal está em você. E muitas das vezes nós somos impedidos de sermos fiéis ao Senhor. Por quê? O pecado, então nesta ocasião, ele revive. Ele se torna excessivamente maligno e ele engana o homem. Então veja que neste versículo nós vamos compreender que o apóstolo ele acha. E ele acha quando? Quando ele quer fazer o bem. Então ele descobre que o mal está comigo. Ou seja, está nele. O versículo 22 ele nos diz, porque segundo o homem interior, este homem interior é os seus
pensamentos, o seu coração, aquilo que está no interior, a vontade interna, aquilo que está no profundo do nosso coração. Então, nesta parte da sua vida, o apóstolo nos diz que ele tem prazer na lei de Deus. Ou seja, ele ama, ele gosta da lei do Senhor. Ele entende que obedecer à lei do Senhor é o caminho para a sua vida. E isto é no homem interior, nos seus pensamentos, naquilo que ele sente. Então ele ama a palavra do Senhor. Só que em contrapartida, no versículo 23, o apóstolo nos diz assim, só que tem um detalhe, eu vejo nos meus membros outra lei. O apóstolo ele vem nos ensinando, ele procurou todos os argumentos para deixar claro que o pecado está nos membros. Nos membros quais? Na mente, na boca, nos olhos, nas mãos, nos pés, enfim. Na composição de todos os membros do corpo, o pecado está alojado ali. Na natureza, naquilo que nós herdamos de Adão. Lá no capítulo 5, do versículo 12 ao 14, nós aprendemos, reveja este vídeo, que é de extrema importância para as nossas vidas, que nós herdamos de Adão o pecado, e não tem como nós fugirmos dessa realidade, mas o que podemos alcançar é a libertação do domínio do pecado. Então veja, que aqui o apóstolo está nos dizendo que ele vê nos seus membros outra lei. E esta lei, olha o que esta lei faz. Ela batalha contra a lei do meu entendimento. Observem que aqui nós encontramos a lei do entendimento. E que lei é esta? A lei que o apóstolo adquiriu pelas suas experiências com Deus. Lembra o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava indo para a cidade de Damasco e de repente uma luz aparece e o próprio Senhor Jesus Cristo, o Cristo glorificado, fala para Paulo. E nas palavras de Jesus, Jesus disse que ele era chamado, ele era escolhido e ele precisava falar tudo o que ele viu e ouviu e tudo o que ele ainda iria ouvir e ver da pessoa de Cristo. Então, este entendimento, o apóstolo ele adquiriu com o próprio Senhor. Foi um período na vida de Paulo, e neste período de tempo ele aprendeu do Senhor, e ele mesmo disse, eu recebi do Senhor o que eu estou ensinando. Aleluia! Então veja que o apóstolo, que este entendimento que o apóstolo tem, não é de leitura, não é um conhecimento superficial, mas é um conhecimento profundo, que vem da intimidade com Deus. E mesmo assim, o pecado, ele trabalha contra esta lei, ou seja, contra este entendimento. É exatamente isso que o versículo 23 está nos informando. A lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Observem que nós, como homens fiéis ao Senhor, precisamos lutar contra o pecado todos os dias das nossas vidas. Observem que quanto mais nós nos aprofundamos na vida íntima com Deus, que vem através da palavra e da oração e do jejum, mais o pecado ele vai procurar dominar as nossas vidas.
mas nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor, a exemplo do apóstolo, que lá no versículo 25, ele vai dar um grande brado de vitória. Ele vai dizer assim: mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que me dá condição de eu vencer essa questão do pecado. Então veja que a lei do pecado que está nos membros, em primeiro lugar, ela batalha, ela luta contra a lei do entendimento. Em segundo lugar, esta lei do pecado que está nos membros, o que acontece? Ela prende debaixo da lei do pecado. De alguma forma, nós somos presos por esta lei e somente Jesus Cristo para nos libertar. Então ele diz que está nos meus membros. Então este versículo é muito importante nós entendermos que o pecado, ele é uma lei e que está nos nossos membros. Adquirimos isso, herdamos esta verdade de Adão. E que esta lei que está nos nossos membros, ela trabalha, ela luta constantemente contra a lei do entendimento e prende o homem sobre as suas garras. E aqui eu quero deixar algo que eu tenho me preocupado muito. A maneira em que o inimigo trabalha na vida do homem da atualidade é neutralizando a nossa mente. Por quê? A nossa mente, ela alimenta a nossa alma, que é os nossos sentimentos. Então, logo o entendimento que vem pela mente, ela nos dá condições de acreditarmos, de termos fé. Fé no sacrifício de Jesus. E a fé no sacrifício de Jesus nos leva a tomarmos posse da graça de Deus. E a graça de Deus, ela nos livra do domínio do pecado. Só que o inimigo, ele trabalha hoje na mente dos homens, bloqueando esta compreensão. Por que é tão difícil nós estudarmos a palavra? Porque muitos crentes têm a Bíblia, mas não a lei. Porque nós não paramos para ouvirmos um estudo bíblico de 20 a 30 minutos. Porém, é muito comum as pessoas ficarem muito mais tempo envolvido com outras coisas do que se dedicar para ouvir a palavra, para entender a palavra. Porque o inimigo, ele arquitetou este bloqueio mental para que nós não entendamos a palavra. A partir do momento que nós não entendemos a palavra, o pecado, ele tem facilidade de dominar em nossas vidas. E aqui é exatamente isso que o apóstolo está falando. O pecado, ele luta contra a lei do entendimento. E aí eu fico pensando, se o apóstolo não entendesse, se o apóstolo não conhecesse da maneira que conhecia, com certeza ele seria dominado pelo pecado. Mas que nesta oportunidade o Senhor possa nos dar graça, o Senhor possa conceder a mim e a você esta iluminação, e que esta iluminação nos leve a nós termos compromisso com a palavra, a meditarmos na palavra, a buscarmos o Senhor através da palavra, ou seja, fortalecer o nosso entendimento da maneira que o pecado age na vida do homem e da maneira que podemos ser libertos do domínio do pecado. Então veja que este versículo 23 está muito claro. Existe uma lei e que esta lei, ela trabalha com o objetivo de neutralizar o entendimento e de prender o homem debaixo do pecado. E aí o versículo 24, nós encontramos aqui um grito do profundo da alma do apóstolo. Ele nos diz duas coisas
de extrema importância para as nossas vidas. Ele fala assim: miserável homem que eu sou. Miserável por quê? Porque eu não consigo, pelas minhas próprias condições, pelas minhas próprias forças, pelo meu próprio entendimento, eu não consigo, de maneira nenhuma, vencer o pecado. Então, o que eu sinto, o que está na minha alma, o que está no meu coração, é um sentimento de miserabilidade, ou seja, de incapacidade, de não conseguir. E ele sente isso. Então ele diz neste versículo: eu sou um homem miserável. Aleluia. Mas esta compreensão, nós vamos entender que nos levará à vida eterna, assim como levou o apóstolo Paulo, assim como este sentimento levou ele a depender da graça de Deus, a depender da misericórdia de Deus para ser salvo. Que o Senhor possa produzir no meu e no teu coração este sentimento. Em segundo lugar, ele diz assim: quem me livrará do corpo desta morte? Olha que coisa tremenda. Nós entendemos aqui nesta questão um sentido espiritual, que o corpo da morte era o pecado que está nos membros do apóstolo, assim como ele nos ensinou, e leva o homem à morte, porque este é o objetivo do pecado. E o apóstolo deixou isso muito claro, que o pecado produz frutos para a morte. O pecado, ele leva o homem à morte, e o pecado está nos seus membros, no seu corpo. Então ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, deste pecado que está em mim e me leva à morte? Tem que ter algo. Aleluia. Precisa existir um caminho de libertação. E ele vai nos ensinar este caminho na primeira parte do versículo de número 25, onde ele vai falar: dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós, então, vamos entender aqui este quarto ponto estrutural, que vai do versículo 21 ao versículo 24, que o apóstolo ele vai colocar diante de nós o profundo do seu coração, a maneira ou que ele, a conclusão que ele teve em relação ao pecado. Eu preciso te convidar a que você reveja todos os vídeos. Nós gravamos 6 vídeos até agora, e estes vídeos são compostos de 2 palavras que são destaque no capítulo 7, que é a palavra lei e a palavra eu. 4 vídeos explicando a estrutura literária deste capítulo, e é muito importante que você reveja, ok? Estão todos aí em playlists e você tem acesso a essas explicações. Por quê? O ensino é uma engrenagem que precisamos compreender na sua totalidade, para assim nós chegarmos à compreensão daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas através destas palavras. Amém? Eu quero orar com você, agradecer a Deus pelas nossas vidas e pela oportunidade de podermos estarmos juntos neste dia tão maravilhoso. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso grande, poderoso e eterno Pai, obrigado, Senhor, por estes momentos, pela Tua palavra, Senhor, que fora falada, que fora explicada. Dai-nos o entendimento, Senhor, que aqui nestes versículos eu preciso te buscar. Eu preciso buscar entender, Senhor, o Senhor através da Tua palavra. Só que, ao mesmo tempo que eu entendo, eu preciso também saber que o pecado, ele vai trabalhar constantemente contra a lei do entendimento que vem pela Tua palavra. Mas que este é o caminho da nossa libertação. Porque o entendimento nos leva à fé. E a fé
nos leva à graça, e a graça nos liberta do domínio do pecado. Então, Senhor, produza em nossos corações estas verdades, e que assim como o apóstolo disse, miserável homem que eu sou, eu possa compreender que eu não tenho condições de vencer o pecado, mas o Senhor pode vencer pela minha vida. Nos livra, Senhor, deste corpo da morte ou do pecado que está nos nossos corpos e que nos leva à morte. Pela tua grande graça, pela tua grande misericórdia, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos dá condições de sermos vitoriosos, meu Deus, em relação ao pecado. Esta é a oração que faço a Ti. E em nome de Jesus, produza nos nossos corações esta vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. No nosso próximo encontro, nós estaremos estudando o versículo de número 25 e buscando aqui esta grande maravilha que nós encontramos neste versículo. Então, que o Senhor nos abençoe, hoje e para todo sempre. Amém.